o Senhor acha que tem que ser curado. E que o Senhor possa, ó Deus, fazer o melhor por cada um de nós. Que nós possamos crer nisso. Que apesar das dificuldades, a nossa fé não venha esmorecer. Mas a cada dia possamos estar mais firmes nos teus caminhos. Também te peço pelo pastor que vai trazer a mensagem nessa noite, pastor Jimmy, que o teu santo e bom Espírito possa usá-lo, de forma que nós possamos sair daqui edificados para a honra e glória do teu santo nome. Permaneça conosco, dirija essa reunião, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Ivan. Estamos orando pelo Ivan, lá de Limeira. Pastor Jimmy, vi que está com visual novo. Bem-vindo, boa noite. Muito bom tê-lo novamente. Pastor Jimmy é o líder de mordomia para essa região central do estado de São Paulo. Ele tem sido aí uma bênção, né? Nesse departamento, não apenas na mordomia, mas da área de saúde também, que são as áreas que o pastor Jimmy tem atuado. O pastor Jimmy tem uma grande experiência na área pastoral de igreja e também nesses departamentos que eu acabei mencionando agora. Tá por aí já, pastor Jimmy? Eu vi que você Eu entrou. tô, só que eu não vou abrir a câmera. Ah, tudo bem, sem problema. Os irmãos não estão abrindo a câmera, eu vou pregar desse jeito aqui, vai ter jeito. Hoje vai Ó, ser já meu temos 2, protesto. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos em Vai 8 ser meu câmeras abertas. protesto. Ah, como é ruim fazer greve? Aí, eu tô em greve de imagem, né? Certo. Boa noite, queridos. Uma Boa feliz semana noite. para todos. Estamos aqui, Joelson, obrigado por você dedicar aí até parte das suas férias para trabalhar junto com a gente aí, né? Verdade, Não hein? deixa o legado, não deixa a peteca cair, né? Uhum. Queridos, nós estamos aqui juntos para a meditação de hoje. Nós temos aqui 6 pequenos capítulos desse livro tão importante para a nossa edificação espiritual, né? Do capítulo 34 ao 40, o destaque desses capítulos é a generosidade e a forma de trabalhar e inspirar as pessoas a ser generoso. E para isso, eu vi que teve uma irmã aqui que mencionou uma pessoa que está fazendo hemodiálise. Eu não sei quem que é a irmã que eu A acabei irmã não prestando. Erines, lá de Rio Claro. É o Erenice Erines. dela. É. Eu não Abra estou sua vendo câmera ela e fala um aqui. oi, irmã Erines, por favor. Era Inês. Ela aí, Erines. Erenice. Então, irmão, é o Assento seguinte, essa Oi, pessoa, que ela é da Rio senhora Claro. mesmo? Que essa É pessoa é da senhora? cunhado. Cunhado. Cunhado meu. Ele mora lá em São Paulo. Entendi. Cunhado. Seria importante a senhora colocar o nome dele e, se nós quisermos Ah, fazer tá. alguma doação, veja qual é o Entendi. Pix aí para a gente fazer uma ajuda, porque hoje nós vamos fazer uma coleta, como fez lá em Jerusalém, para ajudar os Hum, outros irmãos, como de outros irmãos fizeram um dia para Jerusalém. Lógico que ah, ninguém é obrigado, nem também a gente que não respeita as condições de cada um, né? Mas se a senhora puder passar as informações aí, pelo menos a gente precisa fazer alguma coisa. Além de orar, a gente gostaria também de fazer algo que possa ajudá-lo nesse momento, principalmente com transporte. E minha mãe ficou 6 anos na hemodiálise, eu imagino que é muito difícil para essa pessoa. Minha mãe sofreu muito com isso. Inclusive, ela foi a óbito porque os rins pararam e ela teve. Os órgãos pararam de trabalhar, tem um termo técnico que eu me esqueci agora, e ela foi a óbito, né? E, então é hum, uma luta passar por esse tipo de situação. Teve uma prima que ficou muitos anos, inclusive, como o marido dela era médico, eles montaram uma clínica de hemodiálise na casa dela. Ela ficou assim mais ou menos uns 25 anos, para vocês terem uma ideia, passando por hemodiálise. O ano passado ela foi a óbito, depois de muitas lutas e sofrimentos, né? Então, assim, cada um de nós temos nossas batalhas. Eu estava ouvindo aqui o testemunho, as orações, e é importante o povo de Deus orar uns pelos outros. Eu sei que nessa terra nem todos nós teremos soluções imediatas e rápidas,
mas o apoio, o cuidado, o carinho uns com os outros e principalmente com os irmãos da fé se faz necessário, né? Então, irmã, se você puder nos dar aí nome certinho, passe para o Joelson, né? Ou passa aqui no grupo, algum Pix que a gente possa, até o final do culto de hoje, amanhã, a gente poder compartilhar alguma bênção para ajudar esse querido irmão que está passando por dificuldade. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Então, vamos orar para nós fazermos nosso estudo de hoje à noite. Pai querido que estás nos céus, primeiramente, pedimos perdão pelos inúmeros pecados que muitas vezes caímos, fracassamos, sejam pecados voluntários ou involuntários. Tu sabes, ó Deus, que a nossa natureza humana é fraca e estamos entre caídas e levantadas, clamando por tua ajuda, Senhor. Pai querido, abençoe o teu povo que está aqui, pessoas que tiraram esse tempo, são 1h30 da noite, de segunda-feira, poderiam fazer outras atividades, mas estão aqui para aprender. São pessoas que têm em suas mãos responsabilidades enormes diante de ti, pelas finanças da tua igreja, pelo ensino. Obrigado, ó Deus, pela dedicação do Joelson, que mesmo no período de férias, ele está aqui coordenando, dirigindo o grupo, que o Senhor recompense com suas bênçãos também sua vida. E de forma especial, Pai querido, aos pedidos de oração por pessoas que estão passando por doenças e sofrimentos. Tenha misericórdia delas, Pai. Ouça com carinho, ajude-as e ajude também que, dentro do possível, conheçam a tua mensagem de restauração e da saúde, para que, ao colocar em prática as leis da saúde, possam encontrar também novas oportunidades e nova vida. Nós te louvamos, Pai, e nos ensine neste momento de meditação, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, queridos. O capítulo 34, ele começa com o tema Faz bem ser generoso. E nesse capítulo, nós encontramos a história de algumas pessoas que são destacadas aqui pela sua generosidade. Então, eu vou perguntar aqui, quantos de vocês podem participar? Eu vou selecionar alguns aqui, eu estou vendo aqui na câmera, pessoas queridas que estão aqui, a Cláudia Lopes, o Ivan Machado, a Rosa Tresoldi, uma Rosa, estou vendo aqui o irmão Marcelino, a Maria Nadira, Luísio, o Wagner Kittel, a Tânia Moreto, né? Estou vendo aqui Edson Vasconcelos, o Firmino, a Cida, Macir Araújo, Fátima. Então, se vocês puderem me ajudar participando um pouquinho aqui, tá? Então, eu vou pedir aqui para o Aloísio, todos vocês aqui têm o livro Conselho sobre Mordomia? Estão com o livro aí, Apostos? Quem não está com o livro, levanta a mão. Tem uma irmã Rosa que não está com o livro, então entendo que os demais estão com o livro, né? É bom para a gente poder estar junto aí, tá bom? Firmino está com o livro? Está encontrando o livro aí, tá certo. O Agner está com o livro, Agner? Professor Agner? Pegando aqui, pastor. Pegando aí, muito bem. Joel está com o livro? Beleza? Macir Araújo, você está com o livro? Vou ver que levantou a mãozinha aqui. Aloísio João de Lima, a Cláudia Lopes, né? A Tânia Moreto está com o livro. Muito bem, Maria Nadir. Está ótimo. E aí, quem mais que está com os livros aí? Muito bem. Então, vamos lá. Então, nós estamos no capítulo 34, tá? No livro de capa vinho é uma paginação, no de capa cinza é outro, se você tem uma outra versão, mas praticamente o conteúdo é o mesmo, né? Da versão do capa vinho para a versão do capa cinza, a única diferença são alguns verbos, né? E alguns... Aqui se usa uma linguagem mais, o cinza é uma linguagem mais atualizada, mas não muda as palavras em si, né? Algumas colocações, tira as mesóclises e coloca os verbos de um jeito mais fácil a leitura para a atualidade, né? Mas o conteúdo é o mesmo, tá bom? Então vamos lá.
Que personagens são destacados no capítulo 34? Ao você fazer uma leitura desse capítulo, que fala o seguinte: faz bem ser generoso. Quais são alguns personagens ou pessoas que são destacadas nesse capítulo? Perguntar para a Cláudia Lopes aí. Cláudia, que personagens você vê que foram destacados aqui nesse capítulo? Pode falar para Bom, nós. a gente tem aqui o apóstolo Paulo, Uhum. Elias, que eu tenho. Acho que a gente já tinha estudado esse capítulo, né? Que o meu tá até marcadinho aqui, umas coisas que foram comentadas. Uhum. Aí teve aqui a oferta da viúva, Sim. a oferta de Maria, Ok. né? O que é mais importante, né? Que Maria sempre fez a melhor escolha, enfim. Uhum. Tem alguns personagens. O Então, pastor quer que faça algum comentário? não, eu Eu queria vou primeiro só você citar o destacar esses. personagem. Então, nós temos Paulo, nós temos Elias, nós Elias, temos a mulher ah, das duas moedinhas, não é isso? isso, Nós temos Maria. Maria. Nós temos a viúva de Sarepta, não é isso? Que ajudou Elias, né? Isso, E temos os cristãos de vários lugares para ajudar outros cristãos, que Paulo fala menção disso aí, não é isso? Lá em Corinto, ele isso. escreve a carta com o objetivo que ajude outros cristãos. Então, esse capítulo que você já deve ter, então, visto de uma maneira importante, uma parte em comum nessas pessoas que são destacadas pela Bíblia é a sua generosidade, mesmo elas sofrendo graves dificuldades econômicas. Então, olha que interessante, o plano do capítulo é mostrar para nós que a nossa condição econômica não é uma desculpa para a nossa falta de generosidade. Uhum. A generosidade, ela pode ser colocada em prática em qualquer circunstância, seja ela na riqueza ou na pobreza. E é uma coisa que eu entendi bem interessante aqui, que Deus está olhando a atitude nossa, a forma como nós olhamos para essa necessidade das pessoas, né? Eu vi esses dias um vídeo de alguém que ajudou uma pessoa mesmo não tendo nada. Esses dias o meu filho viajou e infelizmente ele estuda na Argentina e ele perdeu o ônibus, a transição de um ônibus de Foz do Iguaçu ali no começo para ir para a Argentina, e ele teve que ficar na rodoviária. E a minha mulher preparou para ele alguns lanches. Ele foi sair na cidade e encontrou uma pessoa com fome. Aí a pessoa pediu dinheiro, falou: dinheiro eu não tenho, mas eu tenho o meu lanche, posso repartir. Aí repartiu. E a pessoa não ficou muito feliz, não gostou, queria dinheiro. Aí, tá, isso antes dele perder o ônibus. Aí, quando chegou lá que perdeu o ônibus, bom, tinha que ficar lá. Aí foi caminhar para o outro lado na rodoviária, encontrou uma senhora pedindo dinheiro para comprar leite. Ele não tinha o dinheiro, porque ainda tinha que chegar o dinheiro para ele poder comprar a passagem para o AP, né? Mas ele percebeu que a mulher estava com fome e deu o lanche dele. Aí ele percebeu que a mulher também não ficou muito contente, não, porque ela queria dinheiro também. Aí ele ficou meio chato, mas puxa, eu dei meu lanche, fiquei só com uma maçã para passar 36 horas. Aí Nossa. minha mulher falou: não, André, aqui o ponto é o seguinte: a importância que você fez, você é uma pessoa que tem esse olhar de compaixão, né? Você fez o certo, você pôde compartilhar aquilo que você possuía, a despeito de você passar por sacrifício. Muitas vezes a gente pensa assim, em que ajudar as pessoas, a gente vai ser sempre agradecido, vai acontecer grandes bênçãos na nossa vida, vamos ser destacados por ter feito. Não. A maioria das vezes, quando nós somos generosos, a resposta a essa generosidade nem sempre vem das pessoas que você faz o bem. E não espere a resposta de alguém que você faz o bem, porque Deus tem outras maneiras e outras pessoas de poder abençoar você nos seus momentos difíceis, né? Por exemplo, quantas vezes meu outro filho foi comportar em Londrina e alguns dias ele não conseguia vender nada. Encontrou um irmão, uma irmã da igreja que deu alimento, deu almoço para ele, né? E eu explicando para ele: olha, quantas vezes nós aqui na nossa casa vimos pessoas na igreja, demos almoço,
Deus não deu de volta daquela pessoa a retribuição, mas para você, anos mais tarde, onde você estava, que você precisou de ajuda, Deus mobilizou outras pessoas para abençoar você. Por isso que o povo de Deus não precisa ter medo de ser generoso, porque o Senhor tem uma corrente de pessoas, uma imensidão de pessoas que Ele pode trazer a sua bênção na hora que você precisa. Por isso que eu vejo assim, aquela mulher que foi generosa com Elias, mesmo na sua imensa pobreza, Deus esteve com ela. E a sua generosidade fez com que a sua vida do seu filho fosse preservada em duas ocasiões. Primeiro, durante o período de fome. E segundo, quando aquele menino passou por uma doença e morreu, Deus comunicou o seu poder através de Elias e deu ressurreição àquele menino. Então, veja, como é importante, a gente não sabe o dia de amanhã, mas como é importante nós exercermos generosidade. Deus pode nos surpreender em momentos que nós precisamos. Veja, por exemplo, essa mulher que deu tudo que possuía, 2 moedas. A Bíblia não diz sobre ela receber de volta a generosidade. Só destacou o seu ato generoso. E olha que interessante. A igreja no tempo dessa mulher era corrupta. Os líderes, eles foram que levaram Jesus para a cruz. Os líderes não aceitaram o Messias. No entanto, essa mulher não deixou de levar a sua oferta à igreja local, ao templo. Ela não levou a oferta pensando como iriam gastar a oferta, pensando naquilo que ela não recebia nada daquele tempo. Mas ela deu a sua oferta pensando em Deus. Fidelidade a Deus a despeito de. Então, essa história dessa senhora, para mim, é muito significativa. E Jesus, olhando aquilo, ele estava pensando assim, quantas pessoas no decorrer da jornada da história também serão fiéis a despeito de como a igreja, se ela é fiel ou não ao Senhor, né? Uma outra coisa aqui que eu vejo Pastor, destaque importante... Oi, pois não. posso aproveitar, já que o pastor me deu a Sim, palavra, aí tem aqui pode. no início, Paulo usa o texto de Atos 20, Uhum. 35, né? Ele diz assim, que tenho vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, quando a gente está ajudando, a gente também deve ter esse sentimento de gratidão que a gente está podendo ajudar alguém e não está necessitando do auxílio. Sim. Né? Então, nós temos motivo de agradecer a Deus por isso. E no finalzinho, a citação aqui da revista Heaven and Herald, né? Diz que assim aceitará Deus a nossa dádiva, embora seja pequena, se for o melhor que temos a oferecer, se for oferecida por amor a Ele. Então, Deus aceita, não importa a quantidade, né? Como foi no caso da viúva, de Sarepta, das 2 moedinhas, elas deram tudo que elas tinham naquele momento e ofereceram assim, sem questionamento, né? Com gratidão. Sim. Então, e por último, destaca aqui Maria, né, sua oferta de louvor a Deus, né, sua dádiva, extravagante amor por reconhecimento do perdão que Deus ofereceu para ela. Então, às vezes, a gente passa um ano, né, Deus nos preservou de acidentes de carro, de doenças sérias, né? De repente você passou um ano e não gastou um dinheiro com medicação, não gastou, sabe, não queimou nenhum aparelho elétrico da sua casa, a máquina de lavar não estragou, né? O seu carro não teve muito problema mecânico. Quantas dádivas! Por que não oferecer a Deus uma oferta maior de gratidão? Agora vai chegar o final do ano, o que eu posso dar de presente para Deus? De repente, a sua igreja está em construção, você gostaria de ter uma melhor sala para as crianças, né? Você mesmo gostaria de, quem sabe, financiar um professor de música na sua igreja, não sei qual é aquilo que o Senhor pode mostrar para você. O importante é que deveria ter em nós mais esse espírito de generosidade e gratidão por aquilo que nós estamos vivenciando, né? Se nós pudermos experimentar isso e a nossa igreja puder ser uma fonte para receber essas dádivas, ou mesmo, por exemplo, Deus me abençoou tanto, consegui comprar minha casa, quitar minhas dívidas. Imagine você poder ajudar uma pessoa da igreja a terminar a pintura da casa dela, né? Terminar, colocar o piso. Veja que a satisfação da gente poder ter algo para doar a alguém é algo
que não tem explicação, né? Como a Cláudia leu para nós aqui, a Ellen White ela tinha muito disso, de poder se doar para as pessoas, né? Quantas crianças, jovens, por exemplo, se hoje a gente tem a indústria Kellogg's no mundo, se a gente tem hoje a mensagem de saúde, se deve muito às doações financeiras de Ellen e Tiago White. Eles financiaram toda a faculdade de medicina de John Kellogg e toda a faculdade de contabilidade de Willie Kellogg. Interessante que, embora hoje os Kellogg's não são mais adventistas, mas eu tive, quando eu estava nos Estados Unidos, em 2015, a gente deu uma passada ali pela região de Battle Creek, e a gente tem lá um museu da Kellogg's, e lá eles fazem questão, nesse museu, de ter toda a história da Igreja Adventista, e como surgiu a Kellogg's, e o papel de Ellen e Tiago White. Vamos dizer assim, a mesa administrativa da Kellogg's sempre tem 2 cadeiras que pertencem a adventistas, líderes adventistas que participam do conselho deliberativo, conselho de finanças, lá da administração da Kellogg's, em gratidão por aquilo que Ellen e Tiago White fizeram por eles, mesmo eles depois sendo desviados da igreja. Mas você mostra como que a generosidade de alguém pode influenciar coisas grandiosas, né? Então, a gente nunca imagina o que a gente pode fazer para ajudar alguém a ser alguém na vida, né? Então, no capítulo 35, completando esses conceitos, né, vem trazendo para nós o que são preciosos à vista de Deus. E ela declara assim, ó, entre os que se declaram filhos de Deus, há homens e mulheres que amam o mundo e as coisas que no mundo há. A essas pessoas estão sendo corrompidas pelas influências mundanas. O que é divino está sendo afastado de sua natureza, como instrumentos de injustiça estão realizando o propósito do inimigo. Esse capítulo ele começa já com uma advertência para nós. Uma advertência porque, como nós somos filhos e filhas de Deus, corremos o risco neste mundo de permitir que essas influências exerçam maior poder em nossa vida do que a palavra de Deus, né? Inclusive, Ellen White ela fala assim, ó, em contraste com essa classe de pessoas, encontra-se os pobres honestos e trabalhadores, que estão prontos a ajudar os que precisam de auxílio e dispostos a sofrer a injustiça, em vez de demonstrar um espírito mesquinho e ganancioso dos ricos. Aparentemente, parece assim que ela está condenando os ricos, mas, na realidade, a gente vê que muitas pessoas com muitas posses financeiras, eles não têm exercido um ministério de generosidade. Então, é muito importante, se Deus tem abençoado você, seja com a riqueza material, com a riqueza espiritual, com riqueza de conhecimento, que espaço os necessitados estão ocupando no seu coração. Ontem mesmo nós precisamos de uma ajuda para uma pessoa que sofreu um AVC, um motorista, num acampamento lá de Analândia, que foi levar um grupo de pessoas da igreja, ele não era da nossa igreja. E aí o que aconteceu? Esse homem foi levado às pressas para uma UPA lá em São Carlos. Só que aí, como não tem conhecimento, ele precisava de uma ambulância com UTI para levar para o hospital para uma cirurgia de emergência, e não tinha condições. Então, como é que funciona? Olha, veja bem, ele precisava de ajuda. Nós não temos dinheiro para chegar lá e comprar um espaço privado para isso. Mas o que a gente tinha? Conhecimento de pessoas que têm um network de pessoas importantes lá. Eu liguei para um cunhado meu que conhece muita gente na cidade. E, por incrível que pareça, esse meu cunhado é motorista do secretário de saúde da cidade. E ele conseguiu falar com ela e ela providenciou uma ambulância com UTI. Imediatamente falamos com outro menino que é advogado da prefeitura, que é adventista, conseguiu, no hospital, na Santa Casa, atender e operar essa pessoa. Então, nós não tínhamos dinheiro, mas o que nós tínhamos? Conhecimento, amizade. E o que nós temos que fazer? No momento oportuno, utilizar, para ajudar a abençoar outra pessoa. Então, às vezes a gente pensa assim que a única forma de expressar gratidão é ter dinheiro. Não é só ter dinheiro.
De repente, que nem o professor Wagner, que ele é um conhecedor profundo na área dele, quando ele tira um tempo dele para ajudar uma pessoa, ele está sendo generoso, né? De repente, você tem aí outras formas de expressar generosidade. Então, eu vejo assim que o conceito aqui que Ellen White tenta trabalhar para nós, que toda forma de generosidade é preciosa aos olhos de Deus. E a gente Usou a não influência, deveria né, passar pastor? dia algum sem pensar como é que eu posso abençoar a vida de outras pessoas. Pois não, sei que alguém queria Não, contribuir não, eu aqui. falei, usou, essa pessoa usou da influência que ele tinha, né? Que ele tem. Exatamente. Sim, exatamente. Então, há pessoas que são ricas de amizade e elas podem nos ajudar no momento oportuno, né? Ellen White também faz uma advertência aqui a doadores, ela diz assim, os doadores são recompensados mesmo que as dádivas sejam mal empregadas. Como é que é isso aqui? Irmão Marcelino, você está com o livro aí? Como é que você me explica esse parágrafo que está na página... Bom, está na 123 no livro de capa cinza. Eu não sei como é que está no livro de capa vinho. Os doadores são recompensados mesmo que as 179, dádivas sejam mal empregadas. página 179, Isso. 179 da Vinha. Pode abrir o seu áudio aqui, irmão Marcelino. Nós não estamos te ouvindo. O meu livro é diferente. Em qual parágrafo que é? Está escrito assim, ó, famílias pobres que experimentaram a influência santificadora da verdade. É Deixa no eu achar capítulo aqui. 35. Entendeu? Deixa eu ver, é que a minha paginação é diferente. É. Quem A que está dádiva nessa do homem página? pobre? Isso, isso. Tá aqui, pastor. Então, a Família, dádiva do homem pobre, é esse aqui? Fruto da abnegação? Não, não, né? Peraí. Não. Esse é no capítulo 35, Achei. é na parte aqui, ó. Os doadores são recompensados, embora as Isso. dádivas sejam mal empregadas, né? Isso. Porque há uma desculpa hoje de a gente não doar, porque não sei se vão colocar no lugar certo esse dinheiro. Como é que a gente funciona isso, né? Então, o que a Ó, irmã White diz aí? Isso. tem pessoas que recebem ajuda, né, mas eles não sabem o que fazer com a ajuda que recebem também, né? Então, muitas vezes são pessoas assim ignorantes, né? Não sei, ou são pessoas não sabem se é de boa índole, má índole, né? Então, deixa eu pensar aqui, né? Ó, olha só o que a irmã Então, White assim, fala aqui, ó. Ela fala assim que famílias pobres que experimentaram a influência santificadora da verdade e que, portanto, a apreciam e por ela se sentem agradecidos a Deus, têm pensado poderem e deverem se privar até mesmo das coisas necessárias à vida para levarem suas ofertas ao tesouro do Senhor. Então, ainda hoje, a gente, tem, quando observa a doação na igreja, a gente vê pessoas simples, que com muito sacrifício trazem a sua oferta a Deus. agora as pessoas, normalmente as pessoas que mais ajudam são justamente os pobres, né? Porque eles sentem na pele a necessidade. Uhum. Eles viveram, eles conhecem, sabem direitinho, né? Então, eles têm a recompensa deles. Porque eles não estão vendo assim o resultado, assim, a resposta da pessoa, né? Porque Uhum. você está com boa intenção com as pessoas, mas a pessoa não tem uma boa resposta para você. Sim. Então, isso aí frustra as pessoas normalmente, né? Olha só, Você se dentro esforça do... para ajudar a pessoa não reconhece, né? Então, a gente vê assim, as pessoas pobres, Deus tem a recompensa para eles, né? Sim. Agora, olha o que a Marte destaca. Alguns de vocês são tesoureiros e lidam com as ofertas e dízimos que Isso. recebem. E olha o que diz a irmã White. Nem sempre os recursos assim dedicados têm sido empregados conforme os abnegados doadores haviam determinado. Então, aqui que ela está dando uma advertência para associação, igreja local, líderes que recebem os recursos. Porque ela está dizendo que muitas vezes
Os recursos vindo de irmãos e irmãs que sofrem, que têm dificuldades, eles trazem com fidelidade, mas às vezes não têm sido empregados corretamente. Por isso que é uma responsabilidade de todos nós usarmos corretamente os recursos de Deus. E ela fala assim, ó, pessoas cobiçosas, egoístas, destituídas de espírito de abnegação e sacrifício próprio, têm gerenciado com infidelidade os recursos assim trazidos para a tesouraria e roubado o tesouro de Deus, recebendo valores que não ganharam de forma legítima. Sua administração não consagrada e negligente tem sido desperdiçado e dispersado recursos que haviam sido consagrados a Deus com orações e lágrimas. Então, olha só, Deus vê com alegria e satisfação qualquer pessoa que, com gratidão, devolve suas ofertas e dízimos a Deus. Mas Deus também quer saber se aqueles que estão trabalhando para Ele estão usando corretamente esses recursos. É uma responsabilidade trabalhar para Deus nesse sentido. Embora os recursos assim consagrados sejam mal empregados, de modo que não atinja o alvo que o doador tinha em visto, a glória de Deus e a salvação de pessoas, que é esse o objetivo de Deus, os que se sacrificaram de modo sincero, com a única finalidade de glorificar a Deus, não perderão a sua recompensa. Então, olha só, a despeito do que farão com aquela dádiva, a sua dedicação e a sua fidelidade a Deus será recompensada pelo Senhor. Então, às vezes a gente fica querendo conduzir as coisas de Deus. Mas lembre, Deus está olhando em todos os ângulos daquilo que está acontecendo conosco, né? Ele ainda fala, irmão White, que as ofertas nas balanças do santuário, as dádivas dos pobres, motivadas pelo amor a Cristo, não são avaliadas segundo a quantia doada, mas de acordo com o amor que inspira o sacrifício. Então, veja, por isso que na nossa igreja, o nosso objetivo não deve ser a quantidade, mas deve ser se todos os membros são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Então, nosso desejo é que cada igreja, as famílias, todas sejam dizimistas e ofertantes. Então, nós temos pedido para que vocês que mexem com a tesouraria, diretor de mordomia, anciãos, orem a Deus para que haja um despertamento em que todos os membros da igreja sejam fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. Mesmo que seja R$1, mesmo que seja 2 moedinhas, mas se aquilo representa a fidelidade da pessoa, a igreja de Deus tem a sua bênção. Nos capítulos seguintes, nós temos aqui, recebido de graça e de graça dado, né? E uma das coisas que se fala aqui muito é a questão de receber contribuições externas. Joelson, nós temos aqui o exemplo de Neemias, que recebeu ajuda dos reis. Nós podemos receber ajuda, ofertas de outras pessoas que não são da igreja? Existe algum critério para isso? O que você destacaria desse capítulo aí? Pastor, boa parte das ofertas que a gente recebe vem de pessoas que, por enquanto, ainda não professam a nossa fé, mas veem a maneira como nós lidamos com os recursos e como a Igreja Adventista, de maneira dedicada, de maneira abnegada e especialmente a fidelidade como qual nós usamos os recursos e eles doam para nós. Todos os anos, na tesouraria aqui da associação, não é nem na igreja local, muitos irmãos de outras denominações e outros sem religião vêm até a tesouraria e trazem a sua oferta. Ellen White diz que repetidamente tem mostrado que poderíamos receber muito mais auxílio do que temos recebido em muitos modos se nos aproximássemos dos homens com sabedoria, familiarizando com nossa obra e dando-lhes uma oportunidade de fazer aquilo que é nosso privilégio, levá-los a fazer para o avançamento da obra de Deus. Então, Neemias não se deixou ficar na dependência da incerteza, ela diz, né? Os meios que lhe faltavam, ele solicitou dos que podiam fornecer. E o Senhor está ainda desejando mover o coração dos que têm aposto seus bens em favor da causa da verdade.
Ou seja, nós podemos sim receber. Aliás, nós recebemos, né? Todos os anos nós estamos no período da recolta. Aí está a Claudinha que trabalha no núcleo ali em Rio Claro e ela sabe muito bem que boa parte das doações que vem, né, Cláudia? Claro, vem dos irmãos, os irmãos doam, claro que doam, mas muitos recursos vêm de empresários, de empresas, de pessoas não adventistas que doam não apenas dinheiro, mas até mesmo materiais, né? Alimentos, roupas, remédios, utensílios. E nós podemos, pastor, com isso, além de receber, porque essas pessoas estão trazendo, seja para a igreja, para o núcleo, ou para uma assistência, a gente pode dar o testemunho de como a igreja tem provido meios para sustentar, atender a necessidade das pessoas ao nosso redor. Então, podemos sim receber, e é um privilégio para elas fazê-lo, porque os recursos são de Deus. Eu vi que o doutor Wagner também levantou a mão. Pode falar. Pastor Jimmy, dentro disso que o Joelson falou, eu me lembrei aqui de uma situação que nós estamos passando aqui na igreja de Engenheiro Coelho. A gente está ajudando ali na construção, né, na finalização da obra ali da Igreja Central. E Deus tem abençoado grandemente ali a obra, e dentro disso que o senhor mencionou a respeito de receber de pessoas que não professam a nossa fé, né? A gente passou por uma experiência semana passada, um fornecedor nosso de um serviço, ele, quando prestou o serviço, ele disse assim, olha, eu fico tão feliz em prestar o serviço aqui para essa igreja que eu vou fazer aqui pela metade do preço que eu cobro normalmente. Não deixa de ser uma oferta, né, vinda de fora. O outro que ficou de levar um entulho, a gente combinou, leva o entulho, depois a gente vê o preço, levou um caminhão de entulho e depois falou assim, olha, a gente não vai cobrar nada, porque a gente sabe que a igreja de vocês é uma igreja séria, é uma igreja de Deus. Pessoas que não professam a nossa fé e outros que não têm nem religião alguma. Então, não deixa de ser também uma forma de ofertar, vindo de fora, né, de pessoas que não professam a nossa. Olha só. Então, é algo importante a gente orar por isso nas nossas igrejas, para que abram portas e que a gente visite pessoas. Por exemplo, aqui a irmã White fala, olha só, ela diz assim, ó, na providência de Deus, diariamente somos colocados em contato com os não convertidos. Com sua própria mão direita, Deus está preparando o caminho diante de nós para que sua obra avance rapidamente. Como colaboradores seus, temos uma sagrada obra a fazer. Devemos sentir angústia pelos que estão em posição elevada. Devemos levar-lhes o gracioso convite para participar do banquete das bodas. Olha que interessante, a gente deve. E vou dizer uma coisa para você: a gente tem visitado várias prefeituras, prefeitos, e olha, eu vejo que essas pessoas estão dispostas a fazer muita coisa pela obra adventista. Eles não podem doar um terreno para a igreja, mas eles ficam animados de poder doar um terreno para fazer uma escola. Se a gente quisesse fazer uma creche, quisesse fazer uma ADRA, é que a gente não tem estrutura para conduzir um monte dessas obras. Mas pensa o seguinte, vamos supor que você está num lugar que a igreja gostaria de ter um terreno. Mas se a gente transformar essa visão dessa igreja, de ser uma igreja creche, uma igreja que pudesse ter atividades para as crianças durante a semana, e no final de semana você tem a parte do culto, é possível fazer. Há muitas prefeituras que estão dispostas a fazer algumas coisas a mais, mas a igreja precisa estar disposta a servir, né? Por exemplo, aqui em Mogi Guaçu, a prefeitura doou uma terra muito boa para fazer uma ADRA e fazer um local para os desbravadores. Por quê? Pelo trabalho social que os desbravadores estão fazendo na cidade. Então, há muitos recursos que estão nas mãos de outras pessoas que ainda não são da nossa fé, mas que se nós fizermos obras sociais, obras de transformação, Deus mobiliza o coração deles para chegar até nós. Nós temos que estar dispostos a fazer, né? Então, aqui também a Ellen White faz um apelo às pessoas que são ricas financeiramente. Veja aí, eu não sei se o irmão Firmino está em condição de ler para a gente, Firmino, no capítulo 37, apelo aos ricos. Queria que você desse uma olhada, uma lida nesse parágrafo. Apelo aos ricos.
Página 187 do livro marrom, Firmino, se você estiver com ele. As classes mais altas, né? As Isso. classes mais altas têm sido estranhamente negligenciadas nas esferas mais elevadas da sociedade. Encontra-se muitos que hão de corresponder à verdade, porque ela é coerente, porque apresenta o selo do elevado caráter do Evangelho. Não poucos de entre os homens de capacidade assim conquistado para a verdade, hão de entrar com energia para a obra do Senhor. O Senhor pede aos que se acham em posições de confiança, aqueles a quem ele tem confiado seus preciosos dons, que empreguem os talentos de inteligência e de meios em seu serviço. Nossos obreiros devem apresentar a esses homens uma clara exposição de nosso plano de trabalho, dizendo-lhes o que necessitamos para auxiliar o pobre e necessitados, e para estabelecer esta obra sobre uma base firme. Alguns desses serão impressionados pelo Espírito Santo para empregar os recursos do Senhor de maneira a fazer progredir sua causa. Eles cumprirão seus desígnios, ajudando a criar centros de influência nas grandes cidades. Olha aí, ó. Veja que interessante. Se nós ficarmos de braços cruzados, não formos até as pessoas, nós não veremos grandes coisas. Então, o que nós podemos fazer mediante isso? Olha, aqui não dá para saber de todas as igrejas, né, que vocês estão, mas seria interessante, eu vou remover meu destaque aqui, para olhar um pouco mais para todos aqui. Olha só. Pensa o seguinte, na sua igreja, há pessoas que têm negócio próprio? Poderíamos reunir essas pessoas para conversar, trocar ideia, como alcançar outros amigos e pessoas assim? Por exemplo, tem pessoas que trabalham para outros. Como é que a gente poderia alcançar os nossos patrões? Então, há muitas coisas que Deus quer que o seu povo faça, mas a gente precisa se reunir para conversar e orar e ver que estratégia a gente pode fazer. Por isso que a recolta, que é o próximo capítulo aqui, a irmã White fala que a recolta é uma coisa muito importante para Deus. Mas para que serve a recolta? Nós temos alguns objetivos em mente. Nós temos a recolta, que é um propósito ajudar a asa local. A asa não é só para dar cesta básica, ela pode usar recursos para fazer outras áreas de ensino também, né? Outro aspecto da recolta ajuda os núcleos da ADRA. Embora aqui nós temos 81 municípios, nós apenas somos 3 núcleos de ADRA, Campinas, Rio Claro e Engenheiro Coelho. Mas você sabia que a gente poderia ter um núcleo em cada cidade? Mas por que não tem? Porque muitas vezes a gente não está interessado em pedir, em ir atrás, né, conversar com a prefeitura. Aqui nós... Pastor, posso Pois falar não. um segundo? Sim, pode falar, Então, Mister. aqui eu sou aqui de Nazaré da Mata, né, Pernambuco. Uhum. E eu moro a 15 quilômetros ou mais um pouquinho da igreja que eu faço parte, que é a Certo. igreja de Carpina. Então, lá na igreja, pastor, não tínhamos uma sala de criança, das nossas crianças Uhum. de 0 até 10 anos, uma classe realmente que recebesse. A gente não tinha mesa, não tinha nada. E aí, eu sou amiga, eu tenho um amigo que é empresário, e ele fez uma doação para a nossa igreja. Ele doou as mesas, ele doou o armário, conseguimos também mais 2 estantes, e hoje a gente está com a sala das crianças, a coisa mais linda do mundo. E outra coisa,
mais relevante do que todos esses móveis, do que todos esses utensílios, tal, é as crianças que não são adventistas. Elas não são filhas de pais adventistas, nem tem parentesco nenhum na nossa igreja, mas ela vem da vizinhança, vem ao redor ali, do entorno da igreja, e hoje estamos com 10 crianças não adventistas frequentando a nossa igreja. Isso com doação desse amigo que é empresário e que ele estava até disposto a doar também o banheiro completo, mas aí preferiram que não, levei o projeto para a igreja, mas aí como vai haver uma reforma futura e tal, um dia vai ter essa reforma, está prevista para começar, acredito, em 2024. Então, não temos banheiro, o banheiro é precário, muito precário. Enfim, mas ele estava disposto a doar, pastor. Obrigada. Então, veja bem, olha que interessante o seu testemunho. A gente tem que pedir a Deus, Senhor, que pessoas, que amizade o Senhor nos dá para poder fazer o bem. Minha igreja está disposta a abrir as portas para servir, porque se a igreja estiver disposta a servir, Deus tem muitas pessoas para trazer, para abençoar. E Deus quer fazer esse network, essa rede de informação, através de cada um de nós, ou de pessoas que Deus tem dado o talento da amizade, né? Pois não, Firmino? Eu tenho que contar esse testemunho aqui. Aqui na nossa igreja, só aqui de Leme, Jardim Livre, o Joelson conhece, nós éramos da Astral e viemos para esse outro bairro, né? Viemos em 10 famílias, mais ou menos. Enfim, aqui nós alugamos um barracão, né? Para ser a igreja, e no ano seguinte nós compramos o local da igreja, que é a qual nós estamos agora. Mas aí nós não tinha dinheiro para reformar a igreja e deixar do jeito que estava para entrar. E ficamos na outra. E o rapaz do qual nós alugamos, quer dizer, alugamos assim, mas ele não cobrou o primeiro mês. Aí o segundo mês, o 10º mês, e chegamos 10 anos, pastor. Ele nunca cobrou aluguel em 10 anos. Ficamos 10 anos e ele não cobrou aluguel em 10 anos. Você acredita num negócio desse? Agora nós mudamos para cá, estamos na nossa igreja, e ele falou que se a gente precisar de alguma coisa, pode contar com ele. E nós vamos contar com ele, lógico, né? Ele é secretário aqui da cidade, adora a igreja, gosta demais, é um amigo mesmo da igreja. Ele agora quer que a gente vá em alguns pontos da cidade, levando literatura da igreja, para levar alguma coisa da igreja, que ele gosta muito do conteúdo da igreja, do que a igreja prega, do que é, de fato, a igreja. Ele ama a igreja. Olha, então, eu precisava contar essa bênção aí. 10 anos, pastor, sem pagar aluguel. Se não é isso, a gente não conseguia, porque não dava para pagar aluguel. Sabe? Depois que a gente percebe que Deus está conduzindo tudo, né? Procurou, achou alguém, sabe, conhece, falou, olha, essa pessoa que vai. Porque 6 meses, 1 ano é uma coisa, né? Mas 10 anos, pastor. 10 anos, não é. Então, veja, como olha é importante a gente entender que Deus está no comando e gera. E, por exemplo, como a gente participa da recolta, é importante depois ter um esclarecimento, uma transparência. Olha, nós recebemos tanto, estamos fazendo X com os valores recebidos. Esse é o projeto social que a gente está. Então, mesmo na igreja local, quando vocês receberem o valor da recolta, é importante a ASA fazer uma prestação de contas, mesmo a ADA que estiver na cidade, né? Mostrar para a igreja, olha, irmão, nós recebemos X de doação, nós gastamos Y, nós somos gratos a Deus por isso, por aquilo. Mostrar. Quanto mais transparência, mais facilmente as pessoas aderirão ao projeto de abençoar, né? Tanto é que aqui, o capítulo 40, ele termina dizendo da importância das ofertas voluntárias. E aqui diz assim uma coisa interessante, a oferta entregue de má vontade ofende a Deus. Deus fez os seres humanos seus dispenseiros, sócios seus na grande tarefa de promover o reino na terra. Entretanto,
eles podem seguir o mesmo procedimento do servo infiel, assim perder os mais preciosos privilégios já concedidos à humanidade. Então, mesmo que você possa dar uma grande quantidade, mas se não está dando com um coração voluntário, alegre, feliz, grato, essa oferta não tem valor para Deus. Ela pode ter o valor ajudar a igreja, mas o que Deus está interessado não é só o fato de eu dar a oferta, é se eu estou dando com o coração do sentimento correto, né? Estou devolvendo o dízimo ou dando a oferta com gratidão a Deus, né? Uma outra coisa importante, irmão White fala aqui, ó, todas as nossas ofertas devem ser dadas com alegria, pois vem da reserva que o Senhor achou por bem colocar em nossas mãos. Então, mesmo as ofertas, elas são resultados das dádivas de Deus colocadas em nossas mãos, visando levar avante sua obra no mundo, para que a bandeira da verdade possa ser desfraldada nos caminhos e atalhos da terra. Se todos que professam a verdade dessem a Deus o que lhe pertence em dízimos, doações e ofertas, haveria mantimento na casa do Senhor. A causa da beneficência não dependeria da incerteza de doações resultantes de impulso, que variam segundo os mutáveis sentimentos do ser humano. As exigências de Deus seriam bem acolhidas e sua causa seria igualmente considerada com direito a uma porção dos fundos confiados em nossas mãos. Na nossa associação, nós temos cerca de 40 mil membros. Segundo os registros que nós temos recebido da Tesouraria Geral, desses 40 mil membros, nós temos 9.800 e alguma coisa oficialmente de devolução de dízimo, ou seja, nem todo mundo que está ali trabalha, vamos assim, tem criança, tem família, né? Então, veja, se com 9.800 pessoas a gente consegue manter 64 distritos, 306 igrejas, imagine se a gente tivesse, ao invés de 9.800, tivesse 20 mil dizimistas e ofertantes. A oferta é menos ainda. E veja bem, esse ano nós estamos com 63 igrejas em construção ou reforma. E a gente recebeu esse ano, acho que foi por volta de 900 e poucos mil reais de ofertas que são aplicadas nas construções e reformas. E para você ter uma ideia, a associação já investiu mais de 2 milhões. Agora, imagine o seguinte, se nós recebêssemos 2 milhões de ofertas das igrejas, a associação entraria com outro tanto, 2 milhões, e poderíamos terminar mais rapidamente as reformas de construção. Eu sei que alguns de vocês estão lidando, por exemplo, a Igreja Central de Engenheiro Coelho, há anos que estão trabalhando ali. Imagina se a gente pudesse apressar essa construção. Lá em Cosmópolis, por exemplo, nós temos uma igreja em condições extremamente precárias, que precisa urgentemente. Lá em Mogi Guaçu, a Igreja Central precisa urgentemente terminar, porque onde está um lugar sem condições de continuar um culto. E assim vai. Nós temos muitas igrejas, talvez a sua igreja, que você esteja aqui, está em necessidade. Então, seria importante vocês ajudarem a gente, como tesoureiros, como diretores de mordomia, orando e fazendo um apelo para os nossos membros, todos serem dizimistas e pactuantes, e ofertantes de maneira organizada. Não ser um ofertante pelo impulso. Chega lá no sábado e motivado dá uma oferta, mas ter um registro semanal ou mensal. Seria muito importante que você, como líder, também fosse um pactuante e pudesse incentivar a sua igreja. Inclusive, vocês que são tesoureiros, prepare para o pastor da igreja as informações. Ó, pastor, nós temos aqui X famílias que são ofertantes, X famílias que são dizimistas, né? X famílias que estão devolvendo pelo aplicativo, outros, porque essa informação vai ajudar o pastor, o diretor de mordomia, a ele poder trabalhar com a igreja. Ó, irmãos, vamos no nosso álbum aqui, nós temos 80 famílias na igreja, mas nós temos aqui apenas 60 como dizimistas. Vamos orar para que todas as 80 famílias sejam. E por que será? Será que precisa de emprego, precisa de trabalho? Será que eu tenho como ajudar essas pessoas? Então, quando a gente se interessa de orar pela igreja e ajudar,
Deus pode fazer grandes coisas para o seu povo, né? Alguém tem mais alguma contribuição nesses capítulos que gostaria de expressar aqui na nossa reunião? Viu, pastor? Pastor Oi, Jim? pois não? Então, aqui na minha igreja, sábado passado, Uhum, a gente estava incentivando a recolta, né? E uhum, eu sempre falo para os membros, falei, ó, a recolta é para você levar para alguém, né? O que a igreja faz, sim, tudo bem, muitos tiram do bolso e dão a recolta e tem vergonha de pedir, né? uhum, Aí tem um rapaz novo, ele se batizou ano passado, e depois que a gente falou isso, aí sábado passado ele voltou e falou que ele chegou, mostrou para os amigos de trabalho dele, mostrou para todos eles. Ele falou: ó, eu até poderia dar isso do meu bolso, mas eu quero que vocês me ajudem nesse sentido. E as pessoas falaram: você tem razão, a gente quer ajudar, a gente vai dar sim, né? E ele falou, ficou até meio assim, e falei: tá vendo como Deus move? Que a gente tentou explicar para cada um como é a recorte, como deveria ser, né? uhum, E aí ele deu o testemunho dele, ele falou: não, eu quero dar o testemunho. Ele deu o testemunho e eu vi que algumas pessoas tomaram uma outra realidade, né? E a gente vai perdendo um pouco no espaço, talvez seja ensinar. Na minha igreja a gente tem um sério problema com questão de ofertas, de pactuantes, como o senhor falou, né? Todos os líderes deveriam uhum, ser. A gente tenta conversar individualmente com cada um deles, né? Os sermões, sempre a gente faz uma vez por mês, a gente procura incentivar e mostrar para eles, né? Quantas vezes, quantas bênçãos que a gente recebe, né? Um remédio que não precisa comprar mais. uhum, Eu tenho experiência na minha casa, né? Tinha vários remédios que eu tinha que comprar para minha mãe, são de alto custo, eu consigo através da promoção aqui na cidade. Então é uma forma de a gente também sempre estar agradecendo a Deus, né? E a sim, recolta eu acho que é uma coisa muito importante, sim, né? Muitas pessoas estão amém, sedentas aí de querer fazer alguma coisa, e eu procuro sempre sim, fazer com Deus um pacto também, de todos os uhum, meses, ele me colocar na minha frente pessoas que eu possa ajudar. E exato, sempre aparece alguém, eu pedindo um pix, ajuda para ir no médico, um exame que tem que fazer, né? Deus sempre coloca. exato. Muito bem, Mantânia. Que Deus te abençoe aí na sua liderança, né? Sua disposição de orientar. E terminando aqui, então, a irmã Erines, né? A senhora passou já a informação para o Joelson. Joelson, tem alguma informação para a gente poder dar esse suporte? Ainda não, pastor. Eu pedi aqui para ela ainda Certo. não me retornou. Mas assim que ela retornar, eu coloco no nosso grupo lá do WhatsApp, tá ok? Tá. Aí aqueles que Então, irmã, se a senhora quiserem. puder daí passar o seu contato para o Joelson, depois ele vê com a senhora e coloca lá no nosso grupo, né, Isso. do WhatsApp. E aqueles que puderem dar uma contribuição econômica, financeira para ajudar esse querido irmão, nós estamos aqui para dar um suporte uns com os outros. Tá bom, queridos? Pastor, só Oi, pois último não. então, comentário aqui Sim. Vai lá. desse último capítulo. Vou mostrar aqui Uhum. um destaque que eu gostaria de dar. O Certo. penúltimo capítulo aqui, ó, Ellen White, ela destaca sobre a questão da oferta, né? Ela fala o seguinte aqui, ó. Quanto mais ansioso deveria estar cada fiel mordomo quanto a aumentar a proporção das dádivas a serem colocadas no tesouro do Senhor, do que diminuir suas ofertas, um jota ou um tio que seja. A quem está ele servindo? Para quem está ele preparando uma oferta? Para aquele de quem depende em cada coisa boa que desfruta. Então, nenhum de nós que esteja recebendo a graça de Cristo dê ocasião aos anjos se envergonharem de nós e de Jesus se envergonhar de nos chamar irmãos. Eu, assim, tenho algum tempo já agradecido muito a Deus pelo privilégio de ser pactuante e ofertante. O dízimo a gente devolve, beleza, mas eu fico assim, pastor, pensando que muitas pessoas não são ofertantes, né? O pastor mencionou aí, né? A menor entrada das igrejas, e por isso que muitas igrejas têm dificuldade, e a associação ajuda aí conforme aos pactuantes, mas é porque muitas pessoas não são desprendidas de coração, não se preparam financeiramente e não têm, de fato, o coração
na obra de Deus. Talvez porque não compreendem, né? Nós que temos visitado as igrejas no Projeto Atos, a gente prega na manhã, à tarde a gente conversa com os irmãos e ouve, e muitos questionam ou perguntam ou ficam maravilhados de entender o que realmente é oferta. Para que a oferta ela é feita, como é utilizado, o destino dela. Mas nós precisamos, de fato, termos, além da nossa fidelidade nos dízimos, termos um pacto, e ele seja proporcional às bênçãos que nós recebemos. Então, alguns separam por valor, outros em percentual, não importa. O importante é que nós tenhamos esse pacto e que cada ano, a cada período, a gente aumente esse pacto. E fora o pacto, que é algo sistemático e mensal, a gente também separe uma oferta. Eu costumo, o pastor já mencionou aqui, mas eu costumo, além do dízimo e do meu pacto, separar uma oferta na data do meu aniversário. Então, este mês já vou separar, porque dia 21 de agosto eu completo mais um ano de vida. Então, eu levo lá a minha oferta. Em julho foi meu aniversário de casamento. 13 anos de casado. Então, eu levei uma oferta. Minha esposa tem me aguentado bastante, né? Então, tem que levar uma oferta generosa, né? Mas pela a graça da minha mãe por exemplo, sido curado alguns anos atrás, o meu irmão ser liberto da prisão e não ter mais se envolvido com coisas erradas. Então, eu sempre levo uma oferta de gratidão por algo que Deus fez de maneira especial, uma oração respondida. Isso fora o dízimo, fora o pacto, é uma oferta de gratidão. Então, é gratidão pelo casamento, é gratidão pela cura, é gratidão, como o pastor falou, que o carro não quebrou, é gratidão pelo livramento. Começo do ano, um carro bateu atrás da gente, o Dr. Célio e eu estávamos numa diligência, bateu na gente, não aconteceu nada com nós, com a gente, nem com o outro ocupante. Sábado, 2 sábados depois que eu estive na minha igreja, que no primeiro sábado eu estava fora, quando eu fui para a minha igreja, levei uma oferta de gratidão. Então, essa generosidade que brota no nosso coração é fruto do Espírito Santo. Não é porque eu sou bom ou sou melhor que ninguém, mas é o Espírito Santo. Então, eu tenho orado para que Deus me ajude a não ser Eu, mesquinho, né, de ficar pensando só em mim, mas de ofertar, porque isso é uma eu manifestação de amor a Deus. Ô, pastor, eu já faço um pouquinho diferente do senhor, um pouquinho diferente. Eu tenho as ofertas normais, né, que é o pacto e o dízimo, só isso. Mas a oferta é para cuidar do outro. Então, o que que eu faço? A oferta das crianças, eu tenho essas 10 crianças que não são da igreja, então, oferta na mão delas, para elas aprenderem a doar a ofertinha. Então, elas não levam, eu pego as moedas, separo, dou para elas. Agora comprei um porquinho para cada uma, com oferta dentro já, para elas, quando tiverem, trazerem esse porquinho para dizimar e para ofertar. E aí, ontem, eu fiz uma grande oferta. A oferta, não vou falar o valor, mas para uma ação que a gente fez na casa da mãe de 3 crianças que frequentam a igreja. E então eu pego essas ofertas e ajo com as pessoas que estão dentro da nossa igreja que não são adventistas, que são as minhas crianças junto com a sua família. Um pouquinho só diferente do senhor. Muito bem. Bom, que bênção, né? Que o nosso Deus, ele possa abençoar ricamente cada um de vocês na liderança do que estão trabalhando, né? Que Deus possa orientar a gente e a gente crescer. Deus tem feito muitas bênçãos, trazido muitas bênçãos na nossa associação e que a gente possa continuar e procurar ser fiel e diligente em todas as ações que o Senhor tem colocado em nossas mãos, tá? Então, eu gostaria de convidar aqui um dos irmãos ou as irmãs para fazer oração conosco. Convidar, então, a Cláudia Lopes, a Cláudia que cuida do nosso centro da ADRA aí de Rio Claro, não é isso, Cláudia? Isso mesmo, pastor. Então, gostaria que você pudesse orar conosco nesse momento aqui. Tá bom. Então, vamos orar. Bondoso Pai, estamos aqui gratos a Ti pelos momentos que passamos refletindo um pouco mais neste livro, nas mensagens que o Senhor tem para nós. Pedimos que o Senhor nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que aprendemos aqui, que possamos dispor dos recursos que o Senhor nos dá
para o avanço da tua obra, para auxiliar aqueles que necessitam. E que possamos também levar essa mensagem para outros que não conhecem, que possamos aqui como tesoureiros, líderes de mordomia, possamos também levar essa mensagem para a igreja, para que todos nós possamos ficar envolvidos nessa obra de evangelizar, de levar a mensagem do amor, através também das doações, das ofertas, do trabalho voluntário, enfim. Que o Senhor esteja com cada um de nós, que possamos multiplicar esse conhecimento para aqueles que não participam aqui conosco e que necessitam também saber desse ministério que estamos envolvidos. Amém, Senhor. Abençoe também os pedidos que foram feitos aqui pelos enfermos, das igrejas que estão em construção, inclusive a nossa, que possamos iniciar a obra que está à frente aí, para que a gente possa ter os banheiros melhores para a igreja, que o Senhor esteja à frente das igrejas que estão em obra, dos enfermos, dos aflitos, também desse irmão que necessita aí, que está fazendo hemodiálise, que ele possa, Senhor, receber esse tratamento com um pouquinho de melhora na sua saúde, que ele não passe tão mal, e também que consiga os recursos necessários para poder ir ao local para fazer esse tratamento. Amém. Fica conosco, nos dê uma boa noite, que possamos na próxima segunda nos encontrar novamente para desfrutar de mais momentos como esses que passamos aqui. Amém. Abençoe também o pastor Jimmy, que esteve à frente aí conosco, o Joelson e toda a liderança. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Uma boa noite, uma boa Querido. semana a todos. Uma Boa boa noite, noite, boa que Deus esteja semana. com vocês. Amém. Boa Amém. noite a todos. Boa semana. Boa noite a todos e uma boa semana. Semana. Senhor. Até a próxima semana. Boa Boa noite a Deus quiser. todos. Joelson, depois eu te mando lá o Tá joia. Manda no meu WhatsApp, então, que eu compartilho e do explico Mike lá. lá. Também. Então tá Aí você joia. manda aí no Ô, grupo, irmão, aqui a gente não tem mais a Record. A gente tinha no passado, mas já faz um bom tempo, acho que eu creio que uns 6 anos ou 7, que eu não vejo mais ninguém falar em Record aqui, não. Estamos no período, irmã. Pode, se tiver aí, pode fazer, mandar para o campo lá. Mas aqui não fala mais. Houve agora, não é? No caso, o Maná, né? O Uhum. Maná houve, que foi esse sábado e domingo. Mas a Record, como no passado, que a gente recebia o envelopezinho, que a gente ia até as pessoas, que a gente Uhum. fazia campanha, tal, nunca mais aqui, pelo menos aqui em Pernambuco, que eu faço parte, na associação aqui, na A senhora é APE. a pernambucana, né? Tem que entrar em contato com o pastor da sua igreja, e ele verifica com o campo local, lá com o departamental da ASA, e aí eles enviam o material. Aqui na nossa associação, a Paulista Central, aqui no centro, na região central do estado de São Paulo, a gente tem vários mecanismos. Algumas igrejas recebem o envelopezinho, talvez, não sei se todos receberam, mas nós temos também ele online, tem um link no Doe Mais, e aí as pessoas também recebem o link, e os irmãos são incentivados a enviar os links para os doadores, para os amigos também. Então, temos várias frentes aí para recolta aqui na nossa região. Mas, no caso das igrejas, acredito que todos vocês aqui teve algum sermão, seja do pastor ou do irmão responsável pela ASA, falando sobre isso daí. Se não teve, essa semana, pelo menos nossa igreja começou aqui agora no mês de julho, certo? Joel. Diga. Manda o Pix para a chave Pix para eu mandar aí. Sim, assim que a irmã Ernes enviar, ela vai enviar no meu WhatsApp, irmã Ernes. Eu vou dar uma saidinha, mas assim que ela me enviar, entre hoje, no máximo amanhã, assim que ela me mandar aqui, eu já encaminho no nosso grupo lá do Clube de Leitura para que eles quiserem ajudar aí o cunhado dela na hemodiálise, tá bom? Gente, eu tenho um outro compromisso. Hoje é meu penúltimo dia de férias, eu tenho que ir para academia ainda. Aí sim. Até mais, hein? Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais.